Será? Gente, vamos falar sobre reencarnação um pouquinho da reencarnação. Hoje a gente vai ver que a reencarnação, ela não é... A gente vai desmistificar aquela ideia de que a gente reencarna para sofrer, né? Para pagar pecado. Lembrando que no Espiritismo a gente não fala em pecado, nós falamos em equívocos, expiação, né? Erros, mas não pecado, né? Essa palavra pra gente não se aplica, né? Mas hoje então a gente vai tentar desmistificar essa ideia de que a gente está aqui no planeta Terra para sofrer, que a gente reencarna para sofrer. Não, a gente reencarna para evoluir, para aprender, né? Aprender mais. Então o objetivo deste estudo hoje é estudar a reencarnação como um processo de educação, de justiça e progresso do espírito, e não como um meio ou um processo punitivo. Conscientização de que a reencarnação não é forma de sofrimento, como pena imposta aos que caem no erro. A reencarnação é necessária porque faz parte do processo evolutivo do espírito. Gente, não tem jeito, a gente está aqui para evoluir. A evolução, ela não tem como a gente fugir, mas a gente precisa estar na matéria, na carne, né? Sofrer aqui, sofrer entre aspas, na carne, para poder aprender, para poder evoluir. A gente aprende lá no mundo espiritual, a gente aprende, a gente evolui, mas é aqui que a gente vai aplicar o que a gente aprendeu, né? É como se a gente fizesse ali no mundo espiritual, a gente tem a aula teórica, a gente trabalha lá também, né? Mas aí quando a gente vem aqui para o mundo espiritual, a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu lá no mundo espiritual e a gente vai aplicar aqui, como a gente faz assim quando no trabalho da gente. A gente primeiro tem a aula teórica e depois a gente vai para os estágios, né? Ou depois realmente vai para o trabalho para colocar a mão na massa. Então, na reencarnação não há castigo nem recompensa, olha só. O que há são consequências. O que vivemos numa existência são consequências de ações do passado. É a chamada lei de causa e efeito, que a gente vai ver sobre ela um pouquinho mais à frente, melhor sobre ela. No capítulo 4 do Livro dos Espíritos, ele fala da pluralidade das existências. Se eu não me engano, é o livro 1 ou 2 do Livro dos Espíritos. Lá na questão 166, Kardec perguntou aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então eu estou aqui hoje, com a idade que eu estou aqui hoje, de repente, né, vou embora, vou lá para o mundo espiritual. E aí, será que eu vou estar em condições de dizer que eu estou perfeita? Não, já estou depurada, se eu desencarnar hoje? Não. Então, como é que eu completo essa minha depuração? Como é que eu vou evoluir? No mundo espiritual, como eu falei lá no comecinho, sim, a gente aprende lá no mundo espiritual. Mas olha o que os espíritos responderam para Kardec: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então eu vou ter que voltar. Ou logo, ou vou demorar um pouquinho, não sei, mas eu vou ter que voltar para cá, para continuar a minha evolução. Na questão 166A, Kardec perguntou: como ela realiza essa nova existência? Ela quem? Voltando aqui, a alma. Como que ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito. Kardec está perguntando se a alma, ela também evolui como espírito. A alma, no caso desencarnada, que é o espírito. Os espíritos responderam para ele:
Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Sim, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Não adianta. A gente tem que voltar mesmo. Todos nós. Todos nós, quando eu falo nós aqui, o pessoal lá de fora, o pessoal, aquele que você mais imagina que, nossa, essa pessoa deve ser perfeita. Não, estamos todos aqui hoje no planeta Terra, nas mesmas condições, caminhando para a evolução. Ainda não somos espíritos perfeitos. Qual que foi o único espírito que a gente pode dizer que, segundo o Livro dos Espíritos, atingiu já essa perfeição e que esteve na Terra? Foi um só. Jesus. Jesus. Foi o único que esteve na Terra e que atingiu essa perfeição. Certo? Os demais, todos os outros, ainda estão caminhando para isso. Todos nós estamos ainda caminhando para isso. O que é reencarnação, então? Para início de conversa, né? A reencarnação, pode-se dizer que a reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida corpórea em um novo corpo físico. Vamos só esclarecer um negocinho aqui. Alma e espírito é a mesma coisa? De acordo com a definição de Kardec, a alma é o espírito encarnado. Quando está na eletricidade é só espírito. Sim, exatamente. Para o espiritismo, né? Na definição de Kardec. Nas outras religiões, vocês vão ver que eles vão falar tanto desencarnado como encarnado, eles vão se referir à alma. Estão errados? Não. Kardec fez essa distinção para ser mais fácil, mais didático, né? Para a gente não... quando a gente se refere à alma, no caso do espiritismo, a gente está se referindo ao espírito encarnado. Quando a gente fala em espírito, aí seria a alma desencarnada. Então, para não confundir, Kardec fez essa distinção. As outras religiões, eles, tanto encarnado como encarnado, eles se referem à alma e não estão errados, ok? Então, é o retorno da alma ou do espírito à vida corpórea em um novo corpo físico. Então, todos nós um dia, né, cada um no seu tempo, na sua época, vai desencarnar e depois de alguns anos, sei lá quantos anos, vai voltar um outro corpo, como já fizemos isso antes, né? Com outra cara, às vezes outro sexo, outra vida, outra situação, não é? Portanto, em cada existência é possível viver novas experiências e de progredir com o objetivo de alcançar a plenitude. Cada existência seria, assim, um degrauzinho, ou melhor, não, eu achava isso. Mas depois, quando eu li o livro do Leon Denis, se eu não me engano, foi O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aí eu fiquei bem frustrada, porque ele disse que cada degrau, na verdade, são várias existências. Eu fiquei bem decepcionada, né? Então, cada degrau que você vai subir no outro já são mais algumas existências. Então, o caminho é longo, mas, gente, não tem jeito, não tem como não ir. A gente pode até ficar parado nesse degrau aí mais tempo. Mas a gente vai. Nosso destino é a evolução. E a reencarnação e ressurreição é a mesma coisa? Não, né? Não é a mesma coisa. A ressurreição é o retorno à vida do corpo que morreu. Então eu desencarno hoje, aí daqui a alguns anos, alguns dias, ou no dia seguinte, eu volto no mesmo corpo. Isso é ressurreição. A reencarnação é retorno do espírito à vida corporal em um novo corpo. Mas olha só que coisa, né?
a ressurreição para a ciência e para o espiritismo, ela não é possível. Porque não é possível que nós voltemos para o mesmo corpo. Isso não está de acordo com as leis divinas. E Deus não revoga ou Ele não contraria as próprias leis que Ele criou. Então a reencarnação, ela fazia parte dos dogmas judaicos. Gente, esses judaicos aí não tem acento, tá? É que tá lá, veio, eu achei esse na internet desse jeito, mas ele não tem acento, tá bom? Então ela fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Olha que coisa! Então quando eles falavam de ressurreição, lá na época, antes de Jesus até, eles estavam, na verdade, se referindo à reencarnação. Mas eles usavam, para eles era a mesma coisa. Mas a ideia dos judeus não estava claramente definida, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que menciona isso. Eles, os judeus, designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente ou sabiamente, chama de reencarnação. Você voltar num outro corpo. Aí aqui, ó, com efeito, a ressurreição dá ideia de voltar à vida o corpo que já estava morto. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Quando a gente desencarna, a gente passa por um processo, que é o processo da morte, que gradativamente as células vão morrendo, a gente vai ficando verde, depois vai ficando roxo, tal, ou ao contrário, não lembro mais, mas a gente vai apodrecendo, começa a cheirar mal, começam os vermes que estão lá, começam a sair para fora. Quem trabalha na área da saúde aqui, se alguém trabalha na área da saúde, já deve ter visto como, né? Ou quem trabalha numa funerária, alguma coisa assim, já deve ter tido contato assim, mas o corpo vai ficando duro, enfim. O espírito saiu dali, ali é só matéria, é só carne, e ele vai se deteriorar. O que mantém aquele corpo vivo, nosso corpo vivo, é o espírito aqui encarnado, é o princípio vital que ainda tem aqui. Quando ele acaba, não tem mais, né, vida ali. Então ele vai acabar, ele vai se deteriorar e ele vai se desmanchando. Então fica difícil a gente voltar para o mesmo corpo. A ciência diz que isso é impossível. Agora, na reencarnação, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. É tudo novinho, né? As células são mais novas aí e tal. Tem aquele livro do Missionários da Luz, que tem a reencarnação de Segismundo, que ele vai explicando, André Luiz explica como é o processo da reencarnação de Segismundo, né? É bastante interessante. Quem não assistiu é ótimo, né? Quem não leu, eu recomendo, que deve ter na biblioteca aqui, né? Com certeza, gente, né? André Luiz. Então é isso, a gente volta em outro corpo, com outra cara, com outro, às vezes, em outro sexo, porque a gente precisa passar pela experiência dos dois sexos, a gente precisa reencarnar como homem, a gente precisa reencarnar como mulher, porque precisamos ter essa experiência, aprender com isso, né? Às vezes reencarna em outro país, com outras características físicas, porque precisamos passar por todas ou quase todas, né, as experiências
do ser humano, para a gente viver outras realidades lá, para a gente poder evoluir, acumular conhecimento e um dia chegarmos a ser espíritos superiores, espíritos de primeira ordem. A reencarnação, portanto, Jesus, aliás, ele chegou a dizer que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Aí isso ele falou para Nicodemos. Nicodemos até questionou: nossa, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o útero da minha mãe? Como que é isso? O que Jesus estava querendo dizer para ele, para Nicodemos, era que nós não vamos evoluir se não reencarnarmos. Era isso que Jesus, a isso que Jesus se referia quando ele disse que temos que nascer de novo. E o que é justiça? A gente falou, o título da palestra é Reencarnação, Justiça e Progresso Espiritual. O que é a justiça? Do ponto de vista espírita. No Espiritismo, a justiça é vista como uma lei divina, manifestada através da reencarnação e da lei de causa e efeito, que assegura a reparação de todos os erros por meio do esforço do próprio espírito em sucessivas existências, sem a ideia de punição eterna. Bonitinha essa abelhinha aqui, né? Não me perguntem por que ela está aí. É que quando eu fiz o slide, a inteligência artificial, né, a IA, me botou essa abelhinha. Aí eu achei tão bonitinha que resolvi deixar. De vez em quando eu não sei o que a IA entendeu, né, do texto com a abelhinha, mas ela deixou a abelhinha aí e eu achei bonitinho. Então, o que é essa lei, de novo, né, a lei de causa e efeito aqui? Aqui fala sucessivas existências sem a ideia de punição eterna. Olha, então a gente não está aqui para ser punido. Quando a gente desencarna, a gente não vai arder no mármore do inferno para sempre. Aquela ideia, né, de que das outras religiões, eu vou morrer, eu vou para o inferno e tudo mais, e não sei o quê. Nós vamos, talvez, passemos por algum período complicado lá no mundo espiritual, mas a gente tem a possibilidade de sair. Eu já fui católica, então quando eu era católica, eu achava, uma época que eu comecei a ficar muito assim, deprimida, ou porque eu achava que eu ia morrer e não ia ter tempo para ser uma pessoa perfeita, como eu achava que tinha que ser. E nossa, e aí eu vou para o inferno e tudo mais, e não sei o que, vou arder no mármore do inferno. Até que um dia eu comecei a ler os livros espíritas e começou a dar aquela, né? Falei, gente, que beleza, né? Quer dizer que eu vou ter uma oportunidade de corrigir os erros que a gente pratica, né? Então, claro que a gente tem que fazer isso enquanto está aqui. Não é para deixar para depois, não é para a gente ficar procrastinando isso. O que a gente puder corrigir aqui, a gente tem que corrigir aqui. Mas isso me deu um alento, porque eu falei, nossa, e me deu assim uma necessidade de aprender, e queria ler um monte de coisa, e fazer um monte de coisa, e comecei a correr atrás de um monte de coisa, e não estou dando conta de tudo que eu quero fazer, nem dos milhões de livros que eu quero ler, mas enfim, essa ideia de que essa punição eterna não existe, que a gente tem como sair disso, é muito consolador. Para quem, no meu caso, que veio de outra religião, que achava que não tinha, que a minha única chance seria esta existência aqui.
E isso também trouxe muito entendimento de algumas coisas que depois você começa a prestar atenção e falei, nossa, mas isso faz sentido, por que eu sou assim? Deve ser alguma coisa que eu aprendi em outra existência e tal, e você vem trazendo pessoas que você conhece, que você bate o olho, já fica amiga. A Vera, por exemplo, né? Bato o olho na Vera, ela me chamava de Fátima. E eu acho que ela está olhando na minha cara agora e pensando, a Fátima, né? Meu nome é Ângela, mas ela, a vida inteira, ela me chamou de Fátima. Lembra, Vera? É Ângela, tá? Mas é com carinho. Porque é alguma coisa, eu acho que é alguma coisa de outra existência, lá nas Arábias, né? Porque Fátima é um nome árabe, deve ser. Essa justiça divina se distingue da vingança, pois busca a educação e o progresso do ser, oferecendo oportunidades contínuas de aprendizado e evolução moral, e é complementada pela misericórdia e pelo amor. Estamos aqui para ser educados. A reencarnação é um processo de educação do espírito. Não é um processo de punição. É para a gente evoluir. Já ouviram falar da escala espírita? A escala espírita, a gente ilustra como uma pirâmide, né? A base seriam os espíritos de terceira ordem, que somos nós. Depois vem os de segunda ordem, que são os espíritos superiores, mais evoluídos do que nós. E lá em cima, no topo da pirâmide, mais estreitinha, os espíritos de primeira ordem. Claro que essa classificação não é assim, né, tão taxativa, mas é também uma maneira didática que os espíritos e Kardec encontraram para explicar a evolução. Então, para nós chegarmos o topo da pirâmide lá, dos espíritos de primeira ordem, a gente precisa subir muitos degraus lá, aqueles degraus, né? Precisa andar muito para poder chegar lá em cima. E vamos fazer isso através da reencarnação, nos educando, aprendendo. A educação não é só a educação intelectual, também temos que evoluir moralmente. A intelectual, ela vai mais rápida do que a moral, mas vai chegar um momento em que as duas vão ficar equiparadas, aí é o momento que a gente está lá na prateleira de cima lá. Já está lá em cima, né? Primeira ordem lá. Kardec, falando da educação, Kardec era um educador, então ele falava muito da educação e falava com propriedade. Ele falando da educação ali, olha só o que ele dizia. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Quando ele falava que a saída para nossa evolução, era a educação, ele estava falando da educação de formar caracteres do bem. A educação da alma é a educação do espírito. Não é só ter um diploma universitário, não é só ser doutor e tudo mais. É formar os seus caracteres, a sua moral, elevar o espírito, como educar o espírito. Isso está no livro dos Espíritos, na questão 917. Ele disse ainda, é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Aqui no caso ele falando da instrução intelectual, de ler, né, todos os livros da estante, ou de ter todos os títulos universitários, enfim. Não basta isso se você não tiver essa educação moral ou a educação espiritual. A gente vê muitas pessoas hoje que têm muitos títulos acadêmicos, mas ainda não atingiram essa empatia pelo próximo.
a generosidade, o amor. A gente está vendo lá na guerra, né? Israel agora que parece que está tentando cessar a guerra lá, esperemos que realmente pare, né? Porque aquilo lá, eles estão acabando com o povo, matando o povo de fome. E quem manda lá é uma pessoa instruída, né? Tem uma instrução intelectual. Mas será que já atingiu essa instrução moral, essa instrução de um espírito elevado? Não sei, né? A educação, então. Aqui a gente está vendo uma ilustração da educação intelectual, a educação pelos livros, pela instrução. Então a menininha está subindo um degrau aqui, pela educação intelectual. Além dessa que é importantíssima, precisamos dessa, porque sem essa aqui a gente também não chega à educação plena. Além dessa aqui, precisamos da educação do espírito. Certo? E o karma? Será que o karma é uma ideia do espiritismo? O karma, essa ideia de karma vem de outras religiões, né? Então, aqui no budismo, os hinduístas, para eles, karma é a somatória das boas e das más ações que alguém pratica numa de suas vidas, capaz de determinar o que irá acontecer. Tinha uma novela que passava alguns anos atrás que tinha um personagem que falava assim: nossa, não é possível, eu acho que eu piquei cebolinha na tábua dos 10 mandamentos para estar passando pelo que eu estou passando. E ele falava umas coisas assim que eram engraçadas, né? E acho que eu dancei polidense na cruz para estar aguentando isso. Porque é a ideia que a gente tem, né? Ai, nossa, não é possível, eu tirei pedra na cruz para estar aguentando você, né? E tal. Mas não é isso, gente. Aí diz que, você é meu karma, né? Eu tenho que aguentar você porque você é meu karma. Primeiro que a gente não tem que aguentar uma pessoa porque ele é o nosso karma. A gente tem que procurar se conciliar com essa pessoa, amar essa pessoa, porque algum problema, alguma questão a gente tem que resolver. Ninguém está na família que está por acaso. Ninguém caiu assim de paraquedas assim. Eu vou reencarnar ali porque eu achei eles bonitinhos. Não, né? Primeiro que a gente combina lá no mundo espiritual com os nossos mentores, nossos amigos. A gente combina antes o que a gente vai fazer aqui. A gente concorda com o que a gente vai passar aqui. Então, eles às vezes a gente até quer fazer coisa que a gente não tem capacidade de fazer, e os nossos mentores ainda falam: peraí, deixa isso aí para a próxima, por enquanto você ainda não está preparado para passar por isso. Então, não é um karma, né, daquela coisa pesada de castigo, de punição. Não é. Se você reencarnou, se você está vivendo com uma pessoa, numa família, ou um amigo, ou no trabalho, vocês podem ter certeza que isso aí já estava planejado. Alguma coisa a gente tem que resolver. No meu trabalho, eu tenho um amigo meu que a gente fala assim: olha, às vezes a gente tem umas encrenquinhas ali, mas é coisa de trabalho, né? E depois se abraça, fala que se ama, é uma coisa assim. Aí eu falo para ele: olha, alguma coisa a gente fez na outra existência, na outra vida, para a gente estar aqui. Então, vamos resolver isso aí logo para não ter que na próxima ficar mais difícil, né? E a gente dá risada, tudo e tal, porque a gente tem esse entendimento de que a gente não está ali por um acaso, né? Então, o karma, gente, é uma ideia do budismo e do hinduísmo. No espiritismo, a gente fala em lei de causa e efeito. Nessas religiões, o karma não é visto
como um castigo. É interessante isso. Eles também não veem isso como um castigo, mas eles veem de uma maneira que eles também têm que passar por isso, pois é uma forma de aprendizado para a evolução espiritual, onde os erros servem como oportunidades para adquirir sabedoria. Olha só. A lei de causa e efeito, que é o que a gente aqui no Espiritismo a gente fala, que é um princípio filosófico, a lei de causa e efeito, ela é um princípio universal que significa que o acaso não existe. Então nós aqui não estamos aqui nessa casa espírita hoje por um acaso. Às vezes até a casa espírita a gente não está ali à toa, né? Lá no Jesus de Nazaré a gente também fala que a gente está ali junto porque a gente também combinou de trabalhar ali junto, porque alguma coisa a gente fez. O Guto ele brinca, ele fala assim: olha que a gente estava lá dizendo lá na crucificação de Jesus, a gente estava falando, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, nós éramos um daqueles lá que a gente estava querendo que Jesus fosse crucificado. Por isso, hoje estamos aqui juntos, trabalhando, aqui também, porque a gente precisa reparar o que a gente fez lá no passado, né? Então, o acaso não existe. Um dos princípios da lógica é a causalidade. Daí a afirmação de que todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Tudo o que acontece tem uma causa. Essa flor, essa aqui é natural? Não, não é. Mas vamos supor que fosse, né? Para uma sementinha, para essa flor, né? Faz de conta que é natural. Para ela nascer bonita, ela foi uma semente que foi geminada. Quem criou, se a gente for voltar lá, quem inventou a semente? Quem criou a terra para adubar essa flor, a água? Se a gente for ficar filosofando, a gente vai chegar à conclusão de que só pode ter sido uma inteligência superior que foi a causa de tudo isso que a gente está aqui. Então, nada existe sem uma causa. Essa causa pode ser boa ou ruim, promovendo, respectivamente, resultados positivos ou negativos. Se eu chegar, não fizer atividade física, porque eu estou pensando na existência aqui atual, e isso já aconteceu comigo. Se eu não fizer atividade física, se eu não me alimentar direito, se eu não cuidar da saúde, eu vou ficar doente. Então a causa da minha doença vai ser a falta de atividade física, não me alimentar direito, não cuidar dos meus pensamentos. Isso pode gerar uma doença em mim. Agora, como esse meu colega que trabalha comigo, ele teve um problema de câncer que ninguém na família teve câncer. E de repente ele apareceu com câncer no intestino. Hoje está muito comum câncer no intestino por causa da alimentação, né? Um dos fatores poderia ser a alimentação. Mas ele não teve ninguém na família com esse caso. Então pode ter sido de alguma coisa de outras vidas que ele combinou de passar por isso com o mentor dele, com os amigos espirituais. Com certeza ele sabia que ele ia ter que passar por uma coisa difícil nesta existência para reparar alguma coisa da existência anterior. E ele tem consciência disso. Tanto que ele está se dando bem, né, com esse problema de saúde, porque ele tem consciência de que ele está aqui para reparar alguma coisa que ele fez no passado. E ele não é espírita, tá? Ele é espiritualista, mas ele não é espírita. Mas ele tem consciência disso. A lei de ação e reação é uma lei da física. Então a gente fala muito assim, a ação e reação como se fosse uma lei ou um princípio espírita. Não é, é uma lei da física.
Aqui a gente vê 4 bolinhas e uma aqui. Se essa bolinha aqui, ela vai bater aqui nessas 4, né? Quando ela bater, o que vai acontecer com essas 4? Elas vão para lá. Aí o que vai acontecer depois? Elas vão voltar e vão bater nessa aqui, né? Então, olha só, o que explica a lei da ação de reação, que é a terceira lei de Newton, terceira das leis de Newton. Na física clássica, segundo a terceira das leis de Newton, toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e em sentido contrário. Então, a gente voltar aqui, é isso. Uma ação bate nas bolinhas, elas vão para cá e vão voltar e vão bater na outra bolinha. Então, uma ilustração do que seria a lei de reação e reação. Então, o que eu fizer aqui hoje, seja bom ou não seja bom, vai ter a sua repercussão lá na frente. Se eu fizer alguma coisa boa, eu vou receber também alguma coisa boa no futuro. Se eu fizer alguma coisa má, também eu vou receber vai ter uma reação para me punir? Não, para me educar, para eu aprender. Olha, né? Você fumou a vida inteira, agora está com câncer no pulmão. É a consequência, não é castigo. É a consequência, porque o cigarro tem substâncias químicas que fazem mal para as células do corpo, mas não é um castigo. É você que acabou procurando isso, né? A finalidade da reencarnação, então, na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual é a finalidade da reencarnação? E os espíritos responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Não é? Será que é justo uma pessoa desencarnar? Praticou, assim, vamos dizer mal, né? Praticou equívocos, enganos a vida toda, aí desencarna e vai direto para o inferno. Não é justo, né? Ela tem que aprender, ela tem que reparar. Então é por isso que a reencarnação existe, para isso. E ela possibilita que todos nós passemos, que a gente melhore, para que todo mundo possa chegar a ser um espírito superior. Oi? Permite um adendo? Sim. Kardec afirmava que numa existência só não é possível a alma progredir tudo que ela precisa para chegar na perfeição. Em outras oportunidades vai paulatinamente chegando lá. Se ela fosse condenada direto ao inferno, não haveria justiça de Deus, que Deus sabe que ninguém tem tempo suficiente para aprender tudo numa única existência. Pois é, não há como, né? Para chegar a um status de um Jesus, gente, né? Precisa de muitos degraus para subir. E eu vou mostrar aqui daqui a pouco um slide que mostra do espírito simples e ignorante até o superior. Imagina só, os homens das cavernas. Eles estavam ali aos poucos aprendendo ali mal falavam, né? Anos e anos para aprender a fazer uma roda, depois, né, o fogo, até descobrir o fogo. Quantos milhões de anos isso passou para chegar ao estágio que nós estamos hoje? Com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Todo dia a gente vê uma coisa nova aí. O celular, você compra um celular hoje, amanhã ele já está obsoleto, porque a evolução tecnológica está muito rápida. A moral ainda está devagar. Mas a tecnológica está muito rápida. Isso é o quê? É evolução, né? A reencarnação é uma punição para o espírito, então? Não.
A reencarnação não é um processo punitivo. Deus não é vingativo. Ele é o grande pedagogo das almas, olha só. Ele é o grande educador das almas. Reencarna-se para aprender, para educar-se, para crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. O verdadeiro ensinamento espírita é o da necessidade da reencarnação para todos os espíritos, como meio de progresso. Então, todos. Mesmo aquele que não acredita que vai reencarnar, ele vai reencarnar. E ele não precisa acreditar em reencarnação para que isso aconteça. Ele pode seguir sem acreditar. Quantos não acreditam? Né? E está tudo bem, né? É que quando a gente tem ideia da reencarnação, a gente começa a ver a vida de outra maneira. Mas isso não quer dizer que aquele que não acredita vai ser uma pessoa melhor por causa, vai ser uma pessoa pior por causa disso, né? Então, quem falou isso foi Paulo Henrique de Figueiredo, no livro Nem Céu, Nem Inferno. Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, no livro Nem Céu, Nem Inferno, que trata das leis da alma segundo o Espiritismo. Aqui há o slide que eu disse para vocês, da evolução do espírito. Aqui, claro que não é assim, mas vamos imaginar que esse seria um espírito de terceira ordem, né? Então, ele vai evoluindo até chegar a um espírito de primeira ordem. É uma ilustração, tá, gente? Porque o espírito de primeira ordem, o espírito mesmo, ele não tem forma definida. Então é uma ilustração. Imagina que a gente começa ali, simples e ignorantes, ou né, mais simples ainda, e vai evoluindo até chegar a um espírito de angélico, de primeira ordem. A conclusão que nós chegamos é que o ser humano retorna a um novo corpo humano. Sim. Retorna a uma nova existência para aprender o que não foi ainda aprendido. O que foi aprendido de conhecimentos numa encarnação não se perde. Reencarnar é educar-se, é aumentar os conhecimentos do espírito. É a oportunidade de crescer e é promover, através do aprendizado, o nosso crescimento moral e espiritual. Você pode, numa reencarnação, até, por exemplo, numa anterior você foi um grande músico e nessa você não sabe tocar nada. Ou você era um grande cantor e nessa você não consegue cantar nem no banheiro. Por quê? Porque às vezes algumas faculdades ou alguns aprendizados a gente vai deixando adormecido porque a gente precisa desenvolver outros. Um grande músico, por exemplo, ele pode reencarnar não sabendo música ou não tendo conhecimento de música, não trabalhar com isso, porque ele precisa talvez aprender mais a parte de, sei lá, qualquer outra habilidade que ele precisa desenvolver. Mas ele vai lembrando aos poucos algumas coisas, mas é porque ele não está, né, trabalhando com aquilo, porque ele precisa desenvolver outras habilidades e numa existência como... Qual que é o seu nome? Cláudio. Como o Cláudio falou, numa existência é impossível você aprender tudo ou, né, desenvolver tudo, aplicar tudo que você aprendeu. Reencarnação não é problema de fé. Reencarnação não é uma questão de acreditar ou não. É a lei. Tanto faz. Você já reencarnou e vai voltar a reencarnar. Hermínio Correia de Miranda que disse isso. As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Leon Denis disse isso. Foi um grande filósofo espírita e os livros dele são muito bons. E ele que falava dessa coisa da escada, né, da progressão. Com isso eu encerro o estudo de hoje. Agradeço a atenção de vocês
E vamos fazer a prece, né, de encerramento. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, amigos de todas as horas, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui hoje e rogamos vosso amparo, vossa proteção para nós e os nossos amigos encarnados e desencarnados, aos nossos amigos que não puderam estar aqui, aos nossos companheiros e a toda a humanidade, Senhor. Que possamos sair daqui hoje melhores do que chegamos. Obrigada, Mestre, e que assim seja. Agora são os passes. Então agora vamos para os passes.